Então, pessoal, uma das relações mais importantes quando você começa a trabalhar com porcentagem é essa relação que envolve juros, e os juros, como muitos sabem, ele pode ser juros simples ou pode ser juros compostos, depende de cada circunstância. Kenji, como é que eu vou adivinhar que a situação vai ser a juros simples ou juros compostos? A situação dos juros simples ou compostos ou vai ser bem clara no texto, ou tem uns sinônimos, né, que você vai olhando, vai analisando de acordo com a circunstância, e você consegue identificar facilmente se a situação é uma situação de juros simples ou composto. Então, primeiro a gente vai identificar uma grande diferença, qual é a grande característica. Primeiro, o que são juros, né? O juro nada mais seria do que uma remuneração ou por um dinheiro que você deixou no banco, ou uma multa, né, que você paga por ter deixado de pagar um certo dinheiro naquele dado momento. Então, o juro, se você trabalhar aqui o juro, vamos trabalhar primeiro com juros simples. A primeira coisa para identificar o diferencial juros simples é que a taxa de crescimento percentual é dada sobre o valor inicial. Aí você diz, não entendo. Vamos lá. Imagina que eu me deparo com uma situação bem prática, que eu digo para você que eu tenha, sei lá, 10 mil reais. Então, esse dinheiro seria um empréstimo. Então, isso aqui é chamado de capital, que geralmente a gente simboliza pela letra C. Eu tenho uma taxa de juros de 10% AM. Então, a taxa geralmente simbolizada por I. 10% AM, 10% ao mês. E eu tivesse uma dívida, e essa dívida fosse dada por um tempo de 3 meses. Então, a primeira coisa que você tem que estar bem ciente é que a taxa e o tempo tem que dar na mesma unidade de tempo. Ou seja, se o tempo é dado em meses, a taxa é cobrada ao mês. Se o tempo vai ser dado em ano, então a taxa você transforma ao ano. Ou o tempo você inverte um com o outro. Por exemplo, se a taxa é dada em ano e o tempo é dado em meses, ou você transforma o tempo para ano ou a taxa para meses. Como é que a gente vai fazer isso? Vou te mostrar. Então, imagina que eu peguei um dinheiro emprestado agora, de 10 mil. Quando passa o primeiro mês, ele vai dar um acréscimo de 10%. 10% é fácil de você calcular, né? Então, quando eu quero calcular 10% de um valor, 10% vezes o valor. Ou seja, 10% é um décimo do valor. Por isso que quando você tem uma conta no restaurante e você quer calcular 10% do garçom, é só dar com a vírgula uma casa para a esquerda. Então, se você pega 10 mil e divide por 10, dá 1.000 de juros. Então, a dívida após um mês é de 11 mil. A grande diferença vem agora. Como assim? Quando passar outro mês, você vai aumentar novamente 10%. Mas 10% em cima de que valor, pessoal? Do valor inicial. Então, você vai cobrar 10% novamente de 10 mil. E como nós tínhamos calculado 10% de 10 mil equivale a 1.000, então ele vai ficar devendo, vai aumentar em 1.000 de novo. Ou seja, vai para 12 mil. E quando mais uma vez passar outro mês, o terceiro mês, mais uma vez vai aumentar 10% do valor inicial, 10% de 10 mil é novamente aumentar 1.000, então a dívida vai para 13 mil reais. Ele pegou um capital de 10 mil e está devendo 13 mil. Então, os juros é justamente a diferença, né, pessoal? Os juros não é o final, os juros é a diferença. Então, os juros aqui é de 3 mil reais. Esse 13 mil, que é a dívida final, significa o montante final, que significa justamente o capital que ele pegou acrescido dos juros. Esse é o montante. Se nós analisarmos aqui
uma situação bem prática, né? Você poderia dizer o seguinte, ó, 3 aumentos de 10% equivale a um único aumento de 30%. Isso é fato se os juros for simples. Então, 5 aumentos de 10%, se for a juros simples, equivale a um único aumento de quantos? 10, 10, 10, 10, 10, 50%. Beleza? Eu só posso garantir isso que os juros são simples. Uma outra relação que eu posso observar é que esses juros, que são R$3.000, vou chamar os juros de J, R$3.000 ele equivale ao quê? Né? 30% de 10 mil, pessoal. E 30% eu poderia ter escrito como 3 vezes 10%. Então, esse cara aqui, ó, 10 mil, equivale ao capital, 10% é a taxa e 3 é o tempo. Então, essa forma do juros vai ser capital vezes a taxa vezes o tempo. Essa é a fórmula, a famosa forma do juros simples. E o pessoal pronuncia por aí CIT. Tem outros professores que preferem escrever, que é muito análogo, CIT sobre 100. Qual a diferença entre essas duas fórmulas? A diferença entre essas duas fórmulas, pessoal, é porque na de cima, na primeira, quando no lugar da taxa eu colocar 10%, eu vou colocar 10%. E na segunda, quando no lugar da taxa eu for colocar 10%, eu vou colocar 10%, porque o porcento já está aqui. Essa é a diferença. Então, eu prefiro falar da primeira. Se você analisar essa fórmula, ele indica os juros simples, quando você tem o capital aplicado, a taxa e o tempo. Uma relação muito comum que você pode observar é que do primeiro momento para o segundo momento ele aumentou em 1.000. Do segundo momento para o terceiro momento ele também aumenta em 1.000. Do terceiro momento para o quarto momento ele novamente aumenta em 1.000. Esse aumento é sempre o mesmo. Se o aumento não muda, é chamado aumento constante. Então, sinônimo de você dizer que uma situação está juros simples, quer dizer que está com um aumento constante. Também poderíamos dizer, se nós tratássemos essa sequência aqui que eu estou pintando de cinza, se eu estivesse tratando isso aqui como uma sequência numérica, você observa que a variação entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Então, se a variação é sempre a mesma, essa sequência forma uma sequência chamada progressão o quê, pessoal? Aritmética. Então, quando você tem uma situação a juros simples, eu posso dizer que é um crescimento em progressão aritmética. Também poderíamos analisar isso colocando num gráfico, no plano cartesiano. Então, se eu quisesse tratar os juros em função do tempo, eu tenho duas situações. Eu posso tratar os juros em função do tempo, ou eu posso tratar o montante em função do tempo. Eu vou analisar isso. Quando as duas coisas. Então, no momento zero, o juro é zero. Quando se passa um mês, o juros foi de 1.000. Quando passou outro mês, os juros novamente aumentou 1.000. E quando passou outro mês, os juros novamente aumentou 1.000. Se você ligar todos esses pontos, você visualiza que é um crescimento chamado crescimento linear. E além de ser um crescimento linear que atende de acordo com a reta, significa o crescimento linear? Que passado períodos iguais, aumentos iguais. Ok? Então, além disso, se você parar para lembrar, toda vez que você tem um gráfico em que o mesmo é uma reta ou uma semi-reta que passa na origem, esse é o gráfico de grandezas diretamente proporcionais. Então, eu posso dizer que os juros simples e o tempo são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, toda vez que eu tenho um crescimento constante, aumento em PA, também poderia dizer que um crescimento
linear, que cresce de acordo com a reta. Isso aqui são sinônimos de juros simples. Se eu não estivesse falando dos juros agora, e sim do montante inteiro, que tem uma diferença, né, pessoal? Qual a diferença? O montante inteiro, pessoal, ele falaria justamente de toda a dívida. Então, se eu estivesse falando do montante inteiro em função do tempo, no momento zero, o montante é de 10 mil. Passou um mês, o montante foi para 11 mil, que é a dívida total. Passou outro mês, o montante foi para 12 mil. E quando você liga todos esses pontos, dá uma reta novamente, uma semi-reta que passa onde? Não passa na origem. Então, o montante de uma situação a juros simples, tá? Sim, cresce linearmente falando, mas eu não posso dizer que o montante e o tempo são grandezas diretamente proporcionais. Que se fossem grandezas diretamente proporcionais, a reta deveria passar onde? A partir da origem. Então, uma forma de você dizer que a situação está a juros simples é dizer que está com crescimento constante, crescimento linear ou crescimento em progressão aritmética. Beleza? Vamos trabalhar, vamos aplicar. Um exemplo bem clássico, esse exemplo 4. Qual o valor futuro correspondente a um empréstimo de 30 mil reais, feito pelo prazo de 3 meses, a uma taxa de juros simples de 24% ao ano? Então, primeiro, uma coisa extremamente importante que você tem que ter no juízo, que é o tempo em meses tem que estar na mesma unidade de tempo da taxa. Então, se aqui está o mês, a taxa deveria estar ao mês. Então, nós temos duas opções. Ou transformaremos a taxa para meses, ou tempo em ano. Fica a seu critério. Particularmente, como você trabalha com juros simples, eu sempre acho mais fácil você pegar o maior, transformar no menor, ou seja, o ano para meses. Então, o que é que eu faço? Um ano tem quantos meses, pessoal? 12. Então, eu só posso fazer isso que é juros simples. Então, se eu tenho 24% ao ano, para que eu saiba ao mês, tem que pegar essa taxa e dividir por 12, que vai dar 2% ao mês. Então, essa taxa de 2% ao mês. Lembra que 3 aumentos de 10% a juros simples equivale a um único de 30%? Então, se eu tiver 12 aumentos de 2%, vai equivaler a um único de 12 vezes 2, 24%. Então, a taxa de 2%. Como a forma dos juros simples é dado por CIT, o que é que nós sabemos? Os juros é o que eu procuro, o capital é de 30 mil, a taxa é de 2% ao mês e o tempo são quantos meses? 3 meses. Fazendo essa devida conta aqui, eu posso multiplicar logo todos os numeradores entre si e depois dividir por 100. Então, a gente pode simplesmente simplificar primeiro. Quando eu simplifico primeiro, o que é que nós temos? Né? Aqui, simplificando, o 100. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 300 vai me dar 1.800. Esse é o juros, pessoal. Os juros de 1.800. Pessoal, aí muita gente marca a letra A de aprovado, e não é, porque ele quer saber qual o valor futuro do empréstimo. Então, se 1.800 for os juros, o valor futuro é o montante. O montante é o capital mais os juros. Então, vai ser os 30 mil que eu já tinha, mais os juros de 1.800. Então, o montante vai ser de 31.800. Resposta letra C de casa. Há certo tempo, apliquei um capital de 150 mil reais, aplicado por 1 ano e meio. E o mesmo rendeu 459 mil de juros simples, enquanto a taxa correspondente a essa aplicação. Então, é muito importante você estar atento que quando ele fala 1 ano e meio, pessoal, isso aqui não são 15 meses, tá? São 18 meses. Então, eu tenho duas opções. Ou eu vou calcular essa minha taxa ao mês, ou vou calcular essa taxa ao ano. Usando a forma de juros, eu sei que os juros é simples, então cabe essa fórmula CIT.
Os juros foi de 459 mil, o capital aplicado foi de 150 mil, a taxa é o que eu procuro, e o tempo, eu tenho duas opções. Nesse caso especial, eu vou usar o tempo, pessoal, em quê? Eu vou usar o tempo em ano, então eu vou usar o tempo em 1,5 ano. Vou usar em meses. 1 ano e meio, um ano tem 12 meses, meio ano vai ter quanto? 18. Vou fazer assim. 150 mil está multiplicando, vai passar dividindo. 18 está multiplicando, vai passar dividindo. E quando passar dividindo, nós teremos a taxa igual a 459 mil dividido por quanto? Por 150 mil vezes 18. Aqui eu posso fazer a devida simplificação, ó, se eu cortar os 3 zeros aqui. E se eu pego 459, por exemplo, eu posso pegar esse 459 e dividir por 18. Você pega 459 e dividir por 18. 2 vezes 18 dá 36, né? 9. 99 por 18 cabe quantas vezes? Cabe 5 vezes. Não é isso? Então, 5 vezes 18... Não, 5 vezes 18 daria 90. Vírgula. 90 por 18, 5. Zerou. Então, 459 por 18 daria 25,5. Então, eu dividi 459 por 18, deu 25,5. E se eu pego 25,5 dividido por 50, por exemplo, eu poderia ter essa vírgula, aumentei em 10 vezes, aqui aumentou em 10 vezes. Você pode fazer isso, se quiser pode dividir logo na tora. O que é que eu poderia fazer, pessoal? Eu poderia, por exemplo, simplificar em cima, sair simplificando. Então, eu poderia simplificar, por exemplo, em cima por 5. Se eu simplificar por 5, vai dar 51. Se eu simplificar embaixo por 5, vai dar 300. Eu posso simplificar 51 em 300, por exemplo, por 3. Aqui vai ficar 17. 300 por 3 vai dar 100. Então, a minha taxa vai ser de quanto? A minha taxa vai ser de 17% ao mês. Se é 17% ao mês, resposta, letra B de Brasil. Queijo, por que você não continuou simplificando? Primeiro, porque não dava. E quando você trabalha com porcentagem, eu sempre faço o quê? Quando eu trabalho com porcentagem, sempre que eu posso, eu tento transformar em uma fração ou uma razão em que o denominador é 100, que seria 17 partes de 100, seria 17%. Kenji, por que você pegou aqui simplesmente e transformou o tempo em meses? Porque eu quis. Se eu quisesse deixar o tempo como 1,5, 1 ano e meio, 1,5, também estaria certo e você conseguiria liquidar perfeitamente a questão. E pessoal, tudo certo? Então a gente vai dar continuidade nessa parte de juros. Falamos sobre juros simples e nessa continuidade, sim, vamos falar agora de juros compostos, tá certo? Então, qual é a grande diferença de juros simples e compostos? A gente vai mostrar a diferença para vocês e você vai ver que é uma bobagem. Se liga. O juro é chamado de composto, pessoal, quando o aumento é realizado sobre o último valor. Então, poderíamos escrever assim, ó, juros compostos são aqueles cujo aumento percentual é dado sobre o último valor. Sobre o último valor. E já ainda não entendo isso não. Beleza. Imagina que eu tenho uma situação aqui e eu posso trabalhar justamente uma situação que você pode trabalhar nas diversas circunstâncias, tá certo? Que é o seguinte, vamos embora. O que seria isso? Imagina que eu tenho um capital de R$ 1.000
aplicado a uma taxa de 2% ao mês, e eu quero verificar uma duração de empréstimo de 3 meses. E gostaria de verificar como essa situação ficaria se eu estivesse fazendo aplicação a juros compostos. É o seguinte, se fosse a juros compostos, pessoal, inicialmente sua dívida é de 1.000. Quando passa 2 meses, você vai aumentar 2%, claro, que em cima desse valor. 2% de 1.000, você pode fazer o quê? Você pode pegar esse 1.000 multiplicar por 1,02, que já vai dar o resultado acrescido de 2%, porque eu estou calculando 102% de 1.000. Ou então eu posso calcular 1% de 1.000, multiplicar por 2, que seria o cálculo dos 2%, e adicionar o valor dele. Então, se eu tenho 1.000, calcular 1% é dividir por 100. Aumentaria 10, se fosse 1%. Como são 2%, vai aumentar 20. Então, com certeza, se eu fizer esse produto, essa conta vai equivaler a 1.020. Quando passar o segundo mês, pessoal, que é a grande sacada, você vai ter novamente um aumento de 2%. E a pergunta, o aumento de 2% vai ser em cima de que valor? Vai ser do último valor, em cima desse, ó. Já nos juros simples, o aumento percentual era dado sempre em cima do valor inicial. Então, se eu aumentava sempre em cima do valor inicial, é os juros simples. Se eu aumento sempre em cima do último valor, é os juros compostos. Por que chamado juros compostos? Porque eu vou aumentar 2% em cima da dívida e em cima dos juros. Por isso que o pessoal chama juros sobre juros ou juros compostos. Quando você pega 1.020 e novamente aumenta 2%, claro que eu posso novamente pegar esse 1.020 e multiplicar por 1,02. Ou então, mais uma vez, eu posso calcular 1% de 1.020, que seria pegar 1.020 e dividir por 100, daria 10,20. E 2% seria o dobro, seria 20,40. Se eu aumentasse 20,40, esse resultado aqui, com certeza, vai ficar 1.040 e 40. Mais uma vez, se eu quiser acrescentar 2%, porque são 3 meses, você pode fazer a mesma coisa, mas lembrando que você vai aumentar 2% em cima do último valor. Então, novamente, calcular 1% de 1.040 e 40, é dividir isso aqui por 100, vai dar R$10,40 aproximadamente. E como são 2%, é isso vezes 2. Dá bem próximo de R$20,81. Então, quando você pega 1.040 e 40 e aumenta R$20,81, isso aqui vai dar 1.061 e 21. Então, o que é que acontece? Você observa que esse acréscimo, esse aumento não é constante. Aí você diz, como não? Se fosse constante, você observa, daqui para cá aumentou 20, daqui para cá não aumentou 20, aumentou 20 e 40. E daqui para cá também não aumentou 20 e 40. Então, o aumento não é constante, mas o aumento percentual é constante. Então, dizer que uma situação está com juros compostos, um sinônimo é dizer que são juros cumulativos, outros juros sobre juros, e um outro que é bem parecido, aumento percentual, não aumento constante, ponto, seria juros simples, aumento percentual constante, porque daqui para cá aumentou 20, e 20 é 2% de 1.000. Daqui para cá aumentou 20 e 40. 20 e 40 é 2% de 1.020. Daqui para cá aumentou R$21, R$20,81, que equivale a 2% desse cara aqui. Esse resultado final que a gente sabe
é o dinheiro que nós tínhamos acrescido dos juros, então esse cara é chamado de montante. E claro, se eu quero justamente somente os juros, é pegar esse montante e subtrair o valor inicial, que era 1.000, então daria 61,20. Como é que eu obtive esse montante? Se você observar para obter esse montante, eu peguei R$ 1.000, multipliquei por 1,02, depois multipliquei novamente por 1,02 e novamente multipliquei por 1,02. Ou seja, peguei esse R$ 1.000 e multipliquei por 1,02 ao cubo. Em outras palavras, se você parar para observar, esse 1.000, pessoal, é o capital inicial. 1,02 é 1 mais a taxa, que é 0,02. A taxa é de 2% e 3 é o tempo. Então, se você parar para analisar, o montante, em função do tempo, tem um crescimento que a gente diz que é um crescimento de que tipo? Se aumenta de acordo com o expoente, ao passar do tempo, é uma função exponencial. Então, um outro sinônimo de você dizer que uma coisa está juros compostos é dizer que tem um crescimento também em PG. Por que em PG, Kenji? Porque quando eu pego qualquer termo e dividido pelo anterior, dá a mesma coisa. E nesse caso vai ser 1,02. Ou crescimento exponencial. Tudo isso são sinônimos de aumento ou crescimento a juros compostos. Quando você pega uma configuração dessa e você tenta fazer um paralelo com juros simples, eu poderia fazer um paralelo desse com 10%, como nós tínhamos feito com juros simples. Aqui, ó. Então, se eu tivesse a juros simples e juros compostos, nesse caso aqui dos juros simples, era de 10% ao mês. Então, se eu pegasse 10.000, no caso de juros compostos, acrescento durante 3 meses 10%, após um mês, aumentou 10% de 10.000, é aumentar 1.000, é para 11.000. Quando passar outro mês, quando aumentar 10% de 11.000, 10% é só dividir por 100, dá 1%, e depois multiplica por 10. Dá 110, quando eu multiplico por 10, dá 1.100. Dá 12.100. E novamente, quando eu aumento 10%, vai para 13.000. 13.310. Então, quando você faz isso aqui, droga, e você vê o crescimento dessa dívida, o que você observa? Primeiro começou em 10.000, após o mês 11.000 empatou, já no segundo mês passou 12.100. Terceiro mês vai aumentar mais ainda, o crescimento é uma curva assim. Então, durante o primeiro mês, se você observar, os juros compostos, até chegar um mês, ele está abaixo dos juros simples, o juro composto é a linha azul. Quando dá um mês exatamente, eles empatam, e a partir disso, os juros compostos cada vez mais abrem em relação aos juros simples. Beleza? Então, se você puder capitalizar uma quantidade de dinheiro sua nas mesmas condições de taxa, a juros simples e a juros compostos, sempre juros compostos ganham. Fechou? Então, essa forma que nós tínhamos trabalhado aqui, essa forma chamada forma do montante. Se eu quiser simplesmente os juros, eu pego o montante e subtraio do capital inicial. Então, com isso, ele vai fazer uma aplicação, vai ver que não tem nada demais. Exemplo 6 agora. Marcos aplicou certa quantia no sistema de juros compostos, ele poderia ter dito juros cumulativos ou juros sobre juros, capitalizados mensalmente, com taxa mensal de 2%, durante 34 meses. Sabendo que o valor aproximado da raiz 17ª de 1,4 vale 1,02, Marcos concluiu corretamente que no final do prazo previsto para aplicação, seu capital inicial terá aumentado em quanto? Quem quer saber a variação, você poderia sugerir um valor inicial. Perfeito. Se ele quiser sugerir um valor inicial, pode ser perfeitamente. Ou então você pode sugerir, ao invés de um valor inicial 100, por exemplo,
eu posso dizer que vai ser um valor C. Tá claro? Então, se vai ser um valor C, o que é que eu posso dizer? O capital inicial é C. E cada vez que passa, cada mês que passa, ele aumenta 2%. Se você lembrar, quem quer aumentar 2% multiplica por que fator, pessoal? Quem quer aumentar 2% multiplica por 1,02. Então, a cada mês que passa, ele multiplica por 1,02. Passa outro mês, novamente por 1,02. Ficaria 1,02 ao quadrado. Passarem 3 meses, vai ser 1,02 vezes 1,02 vezes 1,02, ficaria 1,02 ao cubo. São 34 meses, 1,02 a 34. Se eu pego o capital acrescido de todos os juros, de toda essa taxa capitalizado, esse valor é o montante. Aí o que muita gente fica aqui enlouquecendo é como é que eu vou calcular, meu Deus, 1,02 a 34? Você não vai. O que é que ele me deu aqui em destaque? Ele me deu que raiz 17ª de 1,02, raiz 17ª de 1,4, desculpa, é 1,02. Então, no lugar de 1,02, eu vou colocar esse cara. Então, o montante seria capital multiplicado por quem? No lugar de 1,02 vai ficar raiz 17ª de 1,4. Isso tudo a 34. Onde tinha 1,02, eu coloquei raiz 17ª de 1,4. Se você lembrar aqui comigo, quando você tem a raiz cúbica de x ao cubo, normalmente a gente diz que corta, né? Assim, por que corta? Porque é como se fosse x elevado a 3 dividido por 3. Então aqui eu posso, não é cortar, é dividir. É como se eu estivesse dividindo. Quanto é 34 dividido por 17? 34 dividido por 17, pessoal, isso aqui vai dar 2. Então isso aqui vai ficar 1,4 ao quadrado. Quando você calcula 1,4 ao quadrado, isso aqui vai dar justamente 1,4 ao quadrado dá 1,96. Pessoal, se eu tinha justamente um valor C e agora eu tenho 1,96C, se eu tinha um C e agora eu tenho 1,96C, é porque a variação foi de 0,96C. Ou seja, foi um aumento de 96%. Com isso, a resposta correta, letrada e aprovada. Que já poderia ser que eu sugerisse, ao invés de ser um valor R$ 100, claro que poderia. E o resultado seria perfeitamente correto. Ok? Ana é uma tapioqueira de mão cheia e buscando empreender, abriu uma loja de tapiocas na sua casa. Como não tinha capital para iniciar o negócio, ela conseguiu no banco PagBem um empréstimo de R$ 8.000. Seu gerente explicou que sobre o valor do empréstimo incidirão juros de 5% ao mês. Com as boas vendas, após o período de 2 meses, Ana conseguiu quitar R$ 5.000 no empréstimo. E no mês seguinte, ela liquidou todo o seu débito do banco. Qual foi o valor do último pagamento realizado por ela na liquidação da dívida? Pessoal, o que muita gente erra é pegar esses 8.000 e como ela vai quitar completamente essa dívida após 3 meses, o que muita gente erra é pegar esse dinheiro, que é 8.000, multiplicar por 1 mais a taxa, que seria 1 mais 0,05, que é 5%, elevado a 3. Por que isso aqui está errado usar a forma dos juros compostos? Se você fizer isso, você está colocando juros em todo o dinheiro durante 3 meses. Você não pode, porque você vai ter pagamento anterior. Então, é errado você cobrar juros em todo o dinheiro. Então, o certo aqui seria como? Hoje, se você pegar hoje, a dívida dela é de 8.000. Ok? Daqui a 30 dias, essa dívida vai ter um aumento de 5%. Então, o que é que eu posso fazer? Eu posso calcular 5%, não é fácil, lembra? Quanto é 10% de 8.000? 10% é 800. 10% não é 800? Se 10% é 800, 5% é a metade. Então, com a metade de 800 não é 400? Então, após um mês,
ela vai ter 8.400. Fechado? Então, após um mês, ela vai ter 8.400. Quando passa outro mês, ela vai pegar esse dinheiro que ainda ela deve e vai reajustar 5%. Então, 10% seria quanto? 840. Se 10% é 840, 5% não é metade, qual a metade de 840? A metade é 420. Então, a dívida dela vai ser 8.400 mais 420, vai ser 8.820. Após 2 meses, ela não pagou nada, a dívida é essa. Aí, o que é que ela faz? Ela vai lá e consegue pagar quanto, pessoal? Consegue pagar 5 mil reais. Então, se ela pagou 5 mil, o saldo devedor dela foi de 3.820. Como ela só vai pagar no mês que vem, então esse saldo aqui, ela vai ficar adicionando mais 5%. Quanto é 10% de 3.820? 10% dá 382. 5% é a metade disso. 5% é 191. Então, vai pagar 3.820 mais 191. Se você fizer essa conta, dá 4.011. E essa vai ser a dívida dela final para quitar a dívida. Vai ser após outro mês, essa vai ser o valor que ela precisava para quitar a dívida. Ao aplicar hoje 100 mil reais a juros compostos, a uma taxa de juros anual positiva, Jaime receberá 60 mil reais daqui a um ano e 55 mil reais daqui a 2 anos. Se a mesma aplicação fosse feita por 2 anos, a juros compostos e a mesma taxa anterior, Jaime receberia quanto? Então, ele está supondo que você tem hoje 100 mil, após um ano vai sacar 60 mil, depois de 2 anos vai sacar mais 55 mil e vai zerar o saldo. Essa é a ideia. Tá certo? Então, ele está dizendo que se ao invés dele pegar, após um ano, 60 mil, e no segundo ano, ao invés de pegar 55 mil, e deixasse o dinheiro rendendo totalmente, quanto é que ele iria obter? Então, para que eu saiba disso, para que eu saiba quanto é que ele vai obter após 2 anos, eu preciso necessariamente saber qual a taxa de juros. Então, vamos embora. Então, hoje, ele tem 100 mil. Vou colocar em milhares. Quando, após o primeiro ano, ele vai dar um certo aumento desse valor. Então, quem quer aumentar, ele multiplica por 1 mais a taxa, lembra? Então, ele vai pegar esse valor e multiplicar por 1 mais a taxa. Desse dinheiro que ele vai ter, ele vai retirar 60 mil. Então, após um ano, ele tem isso, após retirar os 60 mil. No segundo ano, ele vai pegar esse valor e nesse período aqui vai aumentar novamente da mesma taxa. Então, esse valor todinho, ele vai aumentar dessa mesma taxa. Se esse valor ele vai aumentar da mesma taxa, pessoal, esse valor ele vai multiplicar por 1 mais I de novo. E quando tiver esse acréscimo, vai dar o valor final a ser resgatado, que no caso vai ser 55 mil. Fechado? Então, o que é que nós temos nessa equação aqui? Eu posso fazer o quê? Esse 1 mais I vai multiplicar para cá e para cá, vai fazer uma distributiva. Então, nós teremos isso vezes 1 mais I, então vai ficar 1 mais I vezes 1 mais I dá 1 mais I ao quadrado, vezes 100. 1 mais I vezes 60 dá menos 60 vezes 1 mais I, igual a 55. Você poderia supor que esse 1 mais I, eu vou colocar assim, tome, 1 mais I igual a X. Então, se esse 1 mais I for X, é como se fosse uma equação de segundo grau. Então, você teria 100 vezes X ao quadrado menos 60 vezes 1 mais I não é X, X, e 55 está somando e viria para cá vindo subtraindo. Isso aqui é a equação de segundo grau. Vou achar o valor de X
E ao achar o valor de x, eu jogo aqui e acho a minha taxa. Quem quer que você vai ter que fazer? Eu vou ter que fazer a forma de Bhaskara, né? Se você quiser, você pode simplificar um pouco aqui. Eu poderia, se quiser, simplificar isso tudo por 5. Então, se eu dividir todo mundo por 5, só para diminuir as contas, 100 dividido por 5 vai me dar 20. 60 por 5 vai me dar 12. 55 por 5 dá 11. Dividindo cada cara desse por 5. E 0 por 5 dá 0. Então, aplicando Bhaskara, x vai ser menos o b, mais ou menos a raiz de delta, dividido por 2 vezes a. Quem é o delta? O delta eu posso calcular, pessoal. O delta vai ser dado por b ao quadrado menos 4 a c. Menos 12 ao quadrado, pessoal, dá mais 144. Menos com mais dá menos, com menos deu mais. 4 vezes 20, 80, vezes 11, 880. Quando você pega 880 com 144, dá 1024. Ok? Então, como vai dar 1024, quem vai ser x? Menos com menos deu mais, 12. Mais ou menos a raiz quadrada de 1024. A raiz quadrada de 1024 vai ser quanto? Vai ser 32 dividido por 40. Lembrando que se eu quiser tirar a raiz quadrada de 1024, eu posso sair decompondo em fatores primos. Fechado? Fazendo a devida conta aqui, o que é que nós observamos? Nós observamos que 12 mais 32 dá 44, que dividido por 40 dá 1,1, 1,10. 12 menos 32 dá menos 20, que dividido por 40 dá um número negativo. Como ele fala que a taxa é positiva, o x é 1,10. Mas quem é o x? Pessoal, o x aqui, ó, 1 mais i é igual a 1,10. Se eu passar i para o outro lado e não está somando, vai subtraindo. Então, i vai ser 0,10. Se i é 0,10, é 10%. Se é 10%, letra, 10% é a taxa. Errei aqui. 10% é a taxa. Se 10% é a taxa, pessoal, eu posso dizer o seguinte: se eu apliquei 100 mil durante 2 anos, quanto é que eu vou retirar? Ele poderia ter pedido aqui no problema somente a taxa, mas ele não pediu isso. Então, se eu vou deixar 100 mil aplicado durante 2 anos, se a taxa é de 10%, após um ano eu tenho 110 mil. 10% não é só com a casa? Quando passar outro ano, eu vou aumentar 10% disso. Eu vou novamente, nesse caso agora, aumentar quanto? 11 mil. Então vai ser 110 mil mais 11 mil, 120 mil reais. Com isso, a resposta é a letra C de casa. Paulo fez o financiamento do seu carro e o mesmo ainda possui 4 prestações de K reais. Sabendo que uma das prestações vence hoje, então ele precisa pagar hoje K, e o mesmo dispõe de dinheiro para quitar todas. Qual o valor a ser pago por Paulo se a prestação mensal tem uma taxa de juros de 2% ao mês? Então, se ele quisesse quitar hoje, quanto é que ele pagaria? Então, ele tem uma prestação daqui a 30 dias de K, daqui a 60 dias de K de novo, e daqui a 90 dias de K de novo. Então, claro que se eu quiser pegar essa prestação e antecipar, vai ser um valor mais barato. Concorda comigo? Mais barato quanto? Imagina que hoje seria um valor X. Então, se hoje vai ser um valor X, hoje esse valor vai ser X,
E quando passar um mês, ele vai pegar esse valor de x e acrescentar 2%, e esse resultado vai ser K. Concorda comigo? Então, se eu quiser o valor de x, como é que eu faço? O valor de x seria hoje. Eu vou pegar esse valor de K, para achar x, eu vou pegar 1,02 que está multiplicando e vai passar o quê? Vai passar dividindo. Então, isso aqui vai ser K dividido por 1,02. Imagina que essa prestação daqui a 60 dias, hoje, fosse Y. Então, você teria essa prestação hoje. Após um mês, essa dívida eu multiplicaria por quanto? Por 1,02, que ia ter um ajuste de 2%. Quando passasse outro mês, novamente eu multiplicaria por 1,02, ficaria 1,02 ao quadrado. E o que é que acontece? Esse resultado final vai ser K. Então, se eu quiser o valor de Y hoje, é pegar K e dividir por 1,02 ao quadrado. E a mesma coisa essa outra taxa. Então, o que é que acontece? Em amortização de juros compostos, toda vez que eu quiser aumentar, aí não seria amortizar, né? Quando eu quero aumentar, eu não multiplico por 1 mais a taxa. Então, se eu quiser antecipar a prestação, eu tenho que matar esse fator multiplicativo, que seria 1 mais a taxa. Então, para matar um fator multiplicativo, eu tenho que dividir por ele. Então, toda vez que você quiser antecipar uma prestação, você vai pegar essa prestação. Se for um mês, vai dividir por 1 mais a taxa. Se for em 2 meses, 1 mais a taxa ao quadrado. Se for em 3 meses, 1 mais a taxa ao cubo. Por exemplo, se a taxa fosse 10% e eu quiser antecipar uma prestação, eu vou pegar essa prestação e dividir por 1 mais a taxa, 1,10. Se fosse 2 meses, 1,10 ao quadrado. Se fosse em 3 meses, 1,10 ao cubo. Então, se fosse 60 meses, 1,10 elevado a 60. Então, como esse cara aqui está antecipando um mês, eu dividi por 1 mais a taxa, que é 1,02. Como esse cara aqui está antecipando 2 meses, 1 mais a taxa ao quadrado. Como esse cara está antecipando 3 meses, vai ser 1 mais a taxa ao cubo. E esse valor total, mais K, seria o valor necessário para liquidar a dívida hoje. Então, você vai ser K, mais K dividido por 1,02, K dividido por 1,02 quadrado, e K dividido por 1,02 ao cubo. Dentre as opções, que melhor atende, letra C de casa, e essa é a resposta.